Muito bem-vindos. Com um pequeno atraso de alguns minutos, estamos aqui hoje novamente ao vivo para aquele nosso bate-papo matinal e diário. Estamos tendo a alegria de, nesse período de pandemia, de confinamento, estamos tendo a alegria. A nossa convidada Flávia já entrou aqui. Deixa eu chamá-la para a nossa conversa. Estamos tendo a alegria de conversar todas as manhãs. Então estamos tendo um bate-papo diário. Eu vou de antemão já pedir desculpa, eu estou fazendo coisas de quarentena, de home office e de período de pandemia. Nós estamos fazendo uns pequenos reparos aqui em casa e pode ser que algum barulho ao longo aí da nossa conversa surja, mas nada que prejudique. Flávia, pede para entrar ao vivo aí, que eu não estou conseguindo te puxar. Eu não estou conseguindo te puxar para conversa. Até você até já não aparece mais para mim aqui. Deixa eu ver de novo. Pede aí para entrar ao vivo que não tá aparecendo para mim. Eu não estou conseguindo te puxar. Opa. E aí, gente, nessa nossa vibe de buscar debates e questões interessantes. Ué, a Selma hoje acordou cedo para nos acompanhar, a gente está prestigiado. Essa semana vamos ter um bate-papo todos os dias. Hoje nós vamos falar sobre astrologia. Amanhã nós vamos falar sobre a explosão do mercado fitness durante esse período da Covid-19. Depois da manhã, na quarta-feira, falaremos sobre gestão de pessoas, como formar uma equipe campeã. Tá dando um delay de áudio e vídeo, Vina tá falando aí, o pessoal me informa se tá dando para todo mundo. Na quinta-feira vamos falar sobre finanças pessoais e na sexta-feira vamos ter um bate-papo leve, descontraído aqui com o casal Amora, aonde debateremos as questões atinentes às criações, né, a inspiração no período de pandemia. Flávia, tá certo, você entrou, ok, vai aparecer para você e acho que agora eu vou conseguir te puxar. Vai aparecer para quando você entra, se focar... eu consigo te puxar aqui, ó, vai dar certo. Agora vai. A Flávia, gente, que tá radicada em Londres, ela é brasileira, mineira, salvo o melhor juízo, radicada em Londres. Bom dia, Flávia, boa tarde para você aí. Ela mora em Londres, então hoje a gente sai daqui de Belo Horizonte diretamente pro outro lado do Atlântico. Lá ela está com 4 horas de frente, então lá são 15 horas, 3 horas da tarde. A Flávia, que é formada em Direito, me escuta, é psicóloga, é mestre em Direitos Humanos. Está me escutando bem, Flávia? Agora eu estou. Você está me ouvindo? Muito bem, muito bem. Ótimo, ótimo. E nós vamos fazer um bate-papo legal sobre astrologia, um tema diferente, especialmente para gente que às vezes é muito cartesiano, foge, né, daquele nosso sentimento do dia a dia. E aí, Flávio, eu vou te fazer uma pergunta, eu até já nos bastidores conversei mais ou menos com você sobre isso. Querendo ou não, existe um preconceito. A astrologia, se a gente for pegar lá na etimologia da palavra, é o estudo dos astros. Qual foi a construção profissional, ou qual é a construção profissional que qualifica um profissional a trabalhar com a astrologia, não é? E como romper? Infelizmente, a gente vive numa sociedade um tanto quanto preconceituosa. Como romper esse preconceito pela falta de conhecimento? Bom dia. Boa tarde. Boa tarde aqui, meus amigos de Londres. Bom dia aí no Brasil. Primeiro, obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui falando de astrologia com um rapaz, né? Que eu acho que, além de ter muito preconceito sobre astrologia ainda, as coisas vêm mudando muito. Eu acho que ainda no público masculino, ainda mais, Gustavo. É muito interessante que eu dei uma olhada que desde que eu me tornei astróloga profissional, eu já fiz mais de 70 mapas e eu só fiz 4 homens. Isso mostra como que as mulheres estão muito na frente em relação a se autoconhecerem. Eu acho que ainda tem um certo preconceito dos homens de buscar o autoconhecimento, porque talvez seja visto como uma coisa de mulherzinha, uma coisa de menina, uma coisa de mulher, ou até mesmo como uma fraqueza, né? Eu não preciso de alguém me dizer quem eu sou, eu já sei.
Porque eu acho que tem uma cobrança da sociedade dos homens terem que saber tudo, né? Nós temos que saber tudo, mas muito mais os homens, né? Eles carregam esse peso. Então, eu acho que deve ser muito difícil para um homem tirar esse preconceito e chegar à realização que ninguém sabe tudo, né? E a gente está sempre aprendendo e às vezes é importante ter o olhar de uma pessoa de fora para ajudar a gente a ver alguns pontos cegos em nós mesmos que a gente não consegue ver, certo? Eu acho que a astrologia tem muito preconceito, primeiro por causa desses horóscopos de jornal de domingo, né? A gente compra o jornal de domingo, tem lá o horóscopo, eu sou de virgem, você é de touro, eu leio lá o horóscopo, mas é uma coisa muito curta, muito sem consideração, e a astrologia é muito mais do que isso. Então, primeiro, a astrologia é uma ciência, uma ciência milenar, que veio usada pelos romanos, pelos gregos, há mais de 1000 anos. Então, se você voltar na história, tem registros de Platão, Aristóteles, vários filósofos fazendo referência à astrologia. Tá? Eu acho que com essa questão do iluminismo, da Revolução Industrial, né, que a gente passou a ser uma sociedade muito racional e voltada para atingir metas, do ver para crer, né? Eu tenho que ver para crer. A gente vai perdendo um pouco essa conexão com a natureza e com as leis do universo, porque a astrologia fala das leis do universo, é o estudo das leis do universo. Então, o fato de eu ser advogada também, a gente é um pouco astrólogo no sentido de que a gente está estudando as leis, tá? A sociedade tem leis, o universo tem leis. E dentre essas leis do universo que a astrologia estuda, incluem como que os planetas influenciam na gente. Então, por isso que fala que também é o estudo dos planetas, né? Como corpos celestes que têm campo gravitacional e tem campo eletromagnético. Né? E nós sabemos que nós somos sujeitos à influência eletromagnética e a campos gravitacionais. Né? Vamos falar da Lua comandando as marés. Né? Então, é uma prova clara de como que corpos se interagem. Né? Uma coisa até da lei da física. Tem gente que fala que a astrologia é uma linguagem, eu também explicar, é uma linguagem simbólica, uma linguagem de sinais. E aí, estudar astrologia é entender essa linguagem, aprender a ler e a falar essa linguagem. E demora a vida inteira, requer muito estudo. Então, assim, astrólogo, assim como advogado, como psicólogo, está sempre estudando, né? As leis mudam toda hora, se você é advogado, você tem que estar acompanhando. Se você é astrólogo, está sempre, sempre, sempre estudando. Assim, é uma coisa que não para nunca, requer muito estudo. Uma formação básica para você tornar astrólogo é de 1 a 2 anos de treinamento. E depois você não para de estudar nunca, né? Porque é um campo tão vasto, tão vasto. O universo é infinito, né? Ele tem uma infinitude tremenda. Me chamou muita atenção o fato de... eu fiz uma conta rápida de cabeça aqui. Dos seus clientes, acho que a gente pode chamar assim, 5% só homens. Isso. Né? É muito pouco. Ser homem não é fácil, tá? A gente fala muito... Assim, eu não tô brincando, não. O povo vai achar que eu tô de sacanagem, mas não tô, não. O pessoal fala muito da questão da dificuldade de ser homem é muito difícil. Porque o homem não pode broxar, o homem não tem o direito de não querer transar. Se não quer, não tá afim, é viado. É verdade. Só a mulher quer pegar um cara, o cara não quer pegar, ele é viado. Se o pinto do cara é pequeno, ele é viado. É verdade. Se ele tá fazendo xixi e olha pro lado mais ou menos, manja rola, viado. Ser homem não é fácil. Não. E romper, às vezes, esses preconceitos, né? Eu vou fazer um mapa astral, viado. Né? E eu vou fazer, amanhã, nós já marcamos amanhã, a Flávia vai fazer meu mapa astral. Quer dizer, eu acho que eu não sou viado, assim. Talvez ainda vire, sei lá. Mas até hoje ainda não fui. Ô, Flávia, você é psicóloga também, né? Tem formação em psicologia. Eu posso dizer que isso agrega muito valor ao seu trabalho como astróloga? Ser psicóloga te ajuda nesse trabalho? Muito, muito. Eu acho que tem muitos casamentos entre a psicologia e a astrologia. O primeiro deles, óbvio, é que ambos estão entendendo entender o ser humano, certo? Então, ambos são um estudo do ser humano. Por que a gente é do jeito que a gente é? O que nos faz humanos? O que nos faz ser quem nós somos? O fato de eu ser astróloga, eu acho que o mapa natal
é uma ferramenta muito poderosa no processo terapêutico. O mapa natal, que é aquele espelho, aquela foto do momento que a gente nasce. Então, assim, quando o mapa natal é uma foto do céu, quando você nasce, então mostra a posição dos planetas no momento do seu nascimento. Então, é um mapa estático, ele não muda, então a sua vida inteira ele é sempre o mesmo mapa, tá? E ele fala das influências que você recebeu quando você nasceu. Então, o pessoal fala de blueprint também, essa palavra em inglês. É como se fosse essa impressão que você recebeu desse campo eletromagnético dos planetas quando você nasceu. E o que isso quer dizer na prática? Ele fala da possibilidade que você tem nessa vida, entendeu? Da gama de possibilidades que está e de influências que você está sob nessa vida. Que é claro que como você vai reagir a essas influências depende de uma certa escolha, pessoal, uma certa livre-arbítrio. Mas aí eu também vou falar que eu acho que livre-arbítrio ele é relativo, porque se a gente não tem autoconhecimento, a gente de uma certa forma reage às coisas que acontecem com a gente sem muita escolha. Então a gente acha que a gente tem livre-arbítrio, mas na verdade a gente está reagindo de uma forma inconsciente às influências externas, inclusive às influências que estão no nosso mapa. Então, quanto mais a gente se conhece e sabe das nossas potencialidades, a gente tem a possibilidade de realmente escolher, né? De dar um passo para trás e falar, diante dessa influência ou desse acontecimento, como eu quero reagir, né? Então, eu diria que o livre-arbítrio também é um processo constituído. Mas, voltando a essa pergunta, tem muitas... Então, eu acho que o mapa ajuda muito no processo terapêutico, porque eu acho que o processo terapêutico a gente está buscando reconhecer as nossas potencialidades e fazer um uso das nossas potencialidades e também reconhecer o que a gente precisa aprender, né? O que está bloqueando a gente acessar as nossas potencialidades. E o mapa traz isso. O mapa fala sobre isso. Então, através da leitura do seu mapa, você já aprende sobre quais são suas potencialidades, quais são os seus principais desafios ou aprendizados. E, claro, mudar é um processo. Então, aí talvez entre a terapia para, então, se eu apoiar nesse processo de mudança. Porque, infelizmente, ninguém muda da noite para o dia, né? Seria ótimo, né? Se a gente mudasse. E eu achei interessante isso. Parece que a gente, quando a gente fala em livre-arbítrio, parece então que a gente tem uma predisposição a reagir da maneira A com relação a determinada situação, e domar esta predisposição é que seria o livre-arbítrio pleno, né, nessa história. Você comentava sobre... A gente hoje foca muito, eu sou nascido 2 de maio, eu sou taurino. Então é o signo solar. Mas o ascendente é tão importante quanto, até mais importante nessa construção. É por aí? Então, a astrologia é uma ciência interpretativa, né? Então, assim como o direito é uma ciência interpretativa, então tem várias linhas, tá? Várias correntes. Como a psicologia também tem várias correntes, né? Para quem a gente tem amigos advogados aí assistindo a gente, você tem o direito mais positivista, a gente que é mais positivista, que pega a lei ao pé da letra, tem gente que é mais, né? Na astrologia é a mesma coisa. Então, tem uma corrente mais tradicional da astrologia que fala que a astrologia é até psicológica, que usa o mapa como uma descrição da sua personalidade, tá? Então, o mapa descreve aspectos da sua personalidade. E aí, dentro dessa descrição, a gente tem 3 pontos que são os mais importantes, que é o signo solar, que fala sobre a sua essência energética, como que você se direciona energeticamente no mundo. Então, por exemplo, se você é taurino, tem um lado do taurino que é mais introspectivo e não extrovertido. E aí você já pensa, mas eu não sou introspectivo, eu sou extrovertido. Porque tem outras coisas, entendeu? Não é só o signo solar. Mas o signo solar fala sobre essa coisa central dentro de você. Tem o ascendente, que é como você se mostra para o mundo. Então, até muitos astrólogos usam a analogia de que o ascendente é a máscara, é a embalagem do produto, né? Então, quando você pega um produto, é aquilo que você vê no exterior, e o signo solar é o que está dentro do produto. Então, você tem que abrir o produto para ver o que está dentro. Então, isso é o signo solar. E a lua. Então, são esses 3 aspectos que na astrologia tradicional considera como os principais, o tripé da personalidade, né? Então, tem o signo solar, o ascendente e a lua, que são as suas emoções. Como que você gerencia as suas emoções e como você expressa as suas emoções.
Mas na astrologia que eu sigo uma abordagem que é um pouco diferente da astrologia convencional, no sentido de que eu não estou só interessada em descrever a sua personalidade. É útil, acho que é muito interessante, ajuda, mas eu estou interessada a falar sobre a sua jornada evolutiva, sobre a sua evolução, o que você, como alma, está buscando e o que você, quais são os principais aprendizados que você se colocou nessa vida, entendeu? E aí que está muito ligado com quais são as suas maiores potencialidades também. Entendeu? Então, eu estou muito mais interessada em ajudar as pessoas, através da leitura do mapa, delas entenderem qual é o seu verdadeiro potencial, porque isso é propósito de vida, né? Por isso que eu falei que o tema, eu queria falar de propósito de vida. Porque muita gente acha que propósito de vida é o dia que eu vou ter o emprego perfeito, é o dia que eu vou ter sucesso profissional, é o dia que eu vou casar e ter filhos, seja lá o que for importante. Eu vou ser feliz quando, né? Quando eu conseguir isso, eu vou ser feliz. Isso, mas isso são coisas externas, né? Que você pode. Propósito de vida é você realizar o seu verdadeiro potencial. Entendeu? É você expressar o seu verdadeiro potencial no mundo. Então, para você fazer isso, você precisa ir para dentro e achar, conectar com isso. Aí, quando você se conecta com isso, tudo fora flui muito fácil, entendeu? Aí você vai achar o seu lugar no mundo naturalmente, entendeu? Então, eu estou muito preocupada em falar mais sobre esses aspectos do mapa que fogem um pouco do tripé da personalidade. O mapa, que como o próprio nome sugere, é um mapa, é um caminho, né? Você mencionava bússola. Isso, muita gente fala que o mapa é uma bússola interna, né? Tanto que é um mapa. Então, a gente, como se a gente estivesse na vida numa jornada, né? Por isso que eu gosto de falar de jornada evolutiva. A gente está viajando, né? E então você pode ir de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro usando um mapa ou não usando o mapa. Claro que eu acho que o mapa facilita essa jornada. Sem um mapa, você pode, às vezes, pegar o caminho errado, pegar a estrada errada, o que pode ser bom ou não. Tem gente que se estressa quando erra o caminho, fica estressado, torna a coisa mais difícil. Tem gente que leva mais de boa, né? Essas viradas que a vida dá. Mas com certeza, você tendo mapa, é um jeito mais eficiente de você chegar, é mais fluido, mais sem tanto desvio. E claro, Rio de Janeiro é uma coisa que talvez você saiba o caminho, mas se você for para um lugar um pouquinho mais obscuro, sei lá, vou para Pindamonhangaba, ou uma cidade que eu nunca ouvi falar, ter um mapa é uma coisa que ajuda bem, né? Porque senão você vai ter que parar, perguntar. Ajuda na busca pelo propósito de vida. Isso, então o mapa fala dessa bússola interna, entendeu? Aí fala o que você está buscando como alma nessa vida. E quais são os principais aprendizados que você precisa ter nessa vida, que estão ligados com seus principais talentos. Então, acho que quando você sabe disso, naturalmente, as experiências que você passou pela vida ou passa fazem mais sentido, que elas se enquadram nesse propósito maior, que é a gente está aqui para aprender. Então, você entende, isso aconteceu comigo, porque, na verdade, eu queria me mostrar isso. Entendeu? E aí, te dá mais possibilidade de você realmente fazer uma escolha consciente, ter um livre-arbítrio, sem reagir, entendeu? Porque você é mais senhor de você mesmo, de uma certa forma. Tá? Então, por isso que eu acho que, sendo psicóloga, me ajuda a ser astróloga, que eu sempre faço esse link com a história de vida da pessoa. Então, eu não estou só interessada em descrever, olha, mentalmente você é assim, emocionalmente você é assado, sua forma de agir no mundo é assim. Eu quero entender como que isso se expressa na sua vida e qual o impacto que isso tem na sua vida. Porque na verdade a gente quer aprimorar a nossa vida, né? Ser mais feliz, ser mais pleno no nosso existir. Claro. Então eu estou muito preocupada em entender como que isso se manifestou na sua vida. E acho que aí é mais fácil de você entender, isso está gerando esse impacto na minha vida. Então, por isso eu faço muito essa volta ao passado, essa volta à família, à infância, que é uma coisa que a gente faz no processo terapêutico, mas eu faço muito na leitura do mapa, porque eu estou tentando realmente criar esse significado, essa conexão. Gente, o pessoal que está assistindo aí, a Selma já falou que vai fazer o mapa dela. A Selma é uma amiga muito querida de BH e do Rio, ela mora no Rio. Se alguém quiser mandar alguma pergunta ou questionamento, fiquem à vontade.
Ô, Flávio, eu imagino que muitos dos meus amigos aqui, até por uma questão de afinidade, devam estar nessa fase aí dos 40 e poucos anos. É, em termos de astrologia, acontece algo diferente aos 40 anos ou por volta de? Ah, é. Então, isso é uma coisa legal. E eu vi que alguém postou uma pergunta, qual é a relação entre astrologia e signo? Então, eu vou... Segura aí que eu Ah, vou... legal, eu não vi. Mas Tá. postem as perguntas que eu vou responder. Legal essa pergunta. Eu acho que o mapa natal, ele é estático. Como eu falei, é a foto do céu no momento que você nasceu. Então, sempre você vai ter aquele mapa natal, até o dia que você morrer, tá? É, Além disso, a gente tem o estudo dos trânsitos. Então, a astrologia fala do estudo dos trânsitos, que é estudar como que o céu está agora, como que os planetas estão agora no céu e como eles, então, interagem e fazem um relacionamento com como eles estavam no momento que você nasceu. Então, a astrologia fala de vários momentos importantes através dos trânsitos, que é essa... Porque os planetas, eles orbitam ao redor do Sol. Certo? Então, por exemplo, você tem a Lua demora um mês para dar a volta completa ao redor do Sol. Então, não é um planeta, né? É um corpo celeste, mas que é muito rápido, né? Em volta da Terra. Você tem um planeta como Saturno, que é um planeta um pouco mais lento, demora 30 anos para dar a volta em torno do Sol. Né? Então, Júpiter demora 12 anos. E até você tem um planeta que é super, super lento, que é Plutão, que demora 200 e tantos anos para dar a volta completa ao redor do Sol. Então, nesse movimento dos astros ao redor do Sol, eles vão fazendo aspectos com a posição que eles estavam quando você nasceu. E isso fala de oportunidades energéticas, de abertura e de influências e de novas impressões que a gente recebe ao longo da vida. Então, por isso que a astrologia também divide em ciclos, né? Eu gosto de falar muito do retorno de Saturno, que é um dos ciclos mais comentados, que é quando Saturno, ele completa uma volta completa ao redor do Sol e chega onde ele estava. E isso demora de 28 a 30 anos. Então, geralmente, é uma fase da vida, 28 a 30 anos, e Saturno diz respeito à responsabilidade, a estruturação da nossa personalidade. Então, é uma fase que a gente começa... Saturno diz respeito a tempo. Então, uma época da vida que a gente começa a ter consciência de que o tempo está passando, por exemplo, né? Porque antes a gente está vivendo a adolescência, o começo dos 20 anos, a gente não tem, a gente acha que a gente é imortal, né? Então, o tempo vai estar lá para sempre. Então, quando bate os 30, a gente começa a pensar, nossa, eu não vou estar aqui para sempre. O tempo está passando. Então, essa reflexão já vai gerando, mas o que eu quero para a minha vida? O que eu estou fazendo, responsabilidade, para atingir aquilo que eu quero? Então, é um momento muito forte que muitas pessoas reveem escolhas. Então, é um momento que, às vezes, as pessoas querem casar, querem ter filho, reveem escolhas profissionais, né? Falam, será que eu estou na área certa, errada, né? E isso acontece em torno dos 30 anos. E aí depois a gente tem um outro trânsito muito importante, que é a oposição de Urano aos 42 anos, que aí é a famosa crise da meia-idade, que eu também gravei um vídeo sobre isso. Porque Urano demora 84 anos para dar a volta em torno do Sol, então com 42 ele está fazendo ponto oposto, né? Então, é um momento que a gente se questiona muito, né? O quanto a gente está sendo autêntico com a gente mesmo, o tanto que a gente... se a gente reviu aquelas escolhas lá atrás ou não. Então, é uma segunda oportunidade para a gente, então, repensar a nossa vida, sabe? E também pode ser um momento... E aí é um momento engraçado, porque Urano tem uma jovialidade, tem uma coisa assim. Então, muita gente aos 40 tem aquela crise da adolescência de novo, né? Você vê muito cara, é bem típico o estereotipo, né? O cara com 40 anos vai lá e compra aquela motocicleta que ele sempre quis ter, que nunca teve a grana. Mas é um momento que não é ruim, mas a gente revê um pouco a nossa adolescência, aos 40, mas também tem um outro lado dessa crise da meia-idade, que é uma oportunidade de se conectar com algo mais profundo dentro da gente, sabe? Então, também é um momento que a gente fica mais aberto a uma espiritualidade, por exemplo,
tem mais na vida além de só trabalhar e ganhar dinheiro. Então, a gente quer fazer algo com mais sentido. Então, muita gente começa a buscar um aspecto da profissão que te traz mais sentido, que te faz sentir mais útil, né, na sociedade. Então, tem mais esse tom também nos 42 anos. Isso mais exatamente aos 42, a partir dos 40. Essa questão do estereótipo é muito legal, porque realmente... aí as mulheres vão fazer uma cirurgia, vai botar silicone, vai, né? Exatamente. Os homens... Essa coisa de querer resgatar a juventude perdida, né? Eu acho que nos 42 anos. Mas também tem essa possibilidade que eu falei, tem aquela juventude, tem uma outra interpretação, que tem uma juventude que é aquilo que é atemporal dentro de nós. Eu acho que também tem esse lado também, entendeu? Em vez de ficar buscando uma juventude fora, que é legal, claro, não tem nada contra colocar silicone, ter a motocicleta. Eu acho que se é uma coisa que te faz feliz, ótimo. Mas eu acho que além disso, também pensar qual é essa juventude, esse lado que é eterno dentro da gente, entendeu? Que está além do tempo, que não importa quantos anos a gente tenha, é essa essência interior que não se submete ao tempo. Então, o chamado de voltar à juventude do Urano também pode ter esse lado de, peraí, qual que está dentro de você que não se submete ao tempo? Então, não importa que idade você tem isso, entendeu? Dentro de você. Então, você não vai ser menos interessante ou menos você porque você tem uma ruga ou que você agora já está com... Né, você já não é mais aquela menina de 20 anos. Não, porque é conectar com isso, sabe? Essa juventude interior nesse sentido. Puxa, eu tô vendo o pessoal perguntar que interessante, né? Aí eu tô até pensando aqui sobre os meus 40 anos. Tem uma pergunta, eu acho que é da Suzy, ela pergunta assim, para fazer um mapa astral natal, a hora do nascimento tem que ser exata, informada de maneira exata, ou tem uma margenzinha de erro aí para não perder a assertividade do resultado? Quanto mais exato, melhor. Porque o ascendente muda a cada 2 horas. Então, se a margem de erro é mais que 2 horas, igual eu já tive gente falando para mim, eu nasci mais ou menos de manhã, foi antes do café da manhã. Eu falei, olha, mas café da manhã pode ser às 6 para uns, pode ser às 8 para outros, né? Então, assim, se é uma margem de erro que é maior que 2 horas, aí começa a ficar... como é que fala? Diminui a assertividade do resultado. Exatamente. Tem técnicas, alguns astrólogos usam técnica para retificar a hora do nascimento. Então, você tem uma técnica que você pode usar para tentar achar qual é a hora de nascimento, se você não sabe. É uma técnica muito trabalhosa, muito dispendiosa, e eu realmente não domino essa técnica, eu não faço, mas alguns astrólogos fazem. Tá? Então, se quiser fazer mapa comigo, tem que saber a data, a hora que nasceu. Mas o bom é que no Brasil, a certidão de nascimento, muitas têm a hora. Então, isso é bem útil, né? Porque fora do Brasil não consta a hora? Não, aqui não. Então, por exemplo, a minha filha nasceu, não, então não tem. Eu, graças a Deus, na hora eu tive essa luz de pensar, gente, que horas são, entendeu? Mas não necessariamente eles colocam. Então é uma coisa que você precisa estar antenado. Tá ligado, porque se amanhã a pessoa quiser fazer um mapa astral natal, já era, passou. E a relação da astrologia com os signos? Pergunta, isso mesmo. Claro, então a astrologia, o zodíaco, então o céu, tá? O sistema solar é dividido em áreas, é dividido em constelações, e cada constelação diz respeito a um signo. Tá? Então, quando a gente fala que seu Sol está em Touro, é porque seu Sol, quando você nasceu, estava nessa área do sistema solar que pertence ao signo de Touro. Tá? Por exemplo, a Vênus está em Áries. Então, a Vênus está nessa parte do sistema solar que pertence ao signo de Áries. Então, essa é a relação. Então, os planetas, a gente tem os planetas, e os planetas eles estão em signos. E os signos, eles falam de... características psicológicas daquele planeta. Então, o planeta, por exemplo, Vênus fala de desejo,
fala do que você gosta, do que você não gosta. E o signo vai dar cor, sabe, dos seus gostos, por exemplo. Então, se você tem Vênus em Áries, você é uma pessoa que gosta mais de aventura, gosta de ser desafiado, gosta de competição. Né? Agora, se você tem Vênus em Touro, você é uma pessoa mais caseira, gosta de casa, gosta da sua casa ser uma casa bonita, confortável, gosta dos pequenos prazeres da vida, ou até gosta de fazer o seu jardim, cultivar plantas, entendeu? Então, assim, os signos vão dando tons para esses lados da gente, que é o nosso gostar, né? Os nossos gostos, o nosso processo mental, a nossa mente, então, que é Mercúrio, e o nosso agir, que é Marte. Né? Então, você vê que tem gente que é Marte é mais diplomático, né? O Marte em Libra, por exemplo, é mais diplomático, uma pessoa... Tem gente que é Marte em Áries, é uma pessoa mais impulsiva, mais... não leva desaforo para casa, entendeu? Mas isso Ainda falando dos signos no jornal, eu tenho a sensação, Flávia, aí é até um preconceito meu, tá? Eu tenho a sensação, porque como normalmente o horóscopo que vem... Antigamente era a Zorionara, que era muito legal, que ela falava na rádio, tinha o disco horóscopo, eu ligava direto, o disco horóscopo no telefone e tal, o pessoal mais jovem não vai saber. O pessoal mais jovem, uma coisa que eles não vão saber é que tinha o 130 que você ligava para saber a hora. Que horas são? Não tem relógio, não sei. Você ligava para saber a hora. É verdade. Nossa, viagem ao fim do tempo aqui agora. E aí, os horóscopos dos jornais, normalmente eles não vêm assinados. Então, a sensação que eu tenho pode ser um preconceito, tá? Na verdade, é um preconceito. É que às vezes vai fazer o horóscopo. Aí o pessoal pega um monte de cartinha e fala assim: Áries hoje vai ser isso aqui. Touro hoje vai ser isso aqui. Que muitas vezes esse preconceito com signo, com horóscopo e tal, talvez venha até de uma maneira um tanto inadequada ou não transparente, né, que os periódicos apresentam os signos, assim. Eu entendi agora, né, isso para mim eu não sabia, que o nosso signo ele tem a ver com a posição do Sol, para onde que o Sol está inclinado ali, para qual constelação no momento do nascimento. E o ascendente vem da onde? O ascendente vem da hora do seu nascimento. Tô vendo a minha amiga Beatriz. Obrigada, Bia, por estar assistindo a gente. Ela lembrou do Disque Amizade, que tinha o Disque 145, não é isso? É isso mesmo. Não, ótimo, essa coisa tá ótima. Não, o ascendente tem a ver com a hora que você nasceu. Então, o ascendente é o signo que estava no horizonte quando você nasceu, tá? Então, isso é o ascendente. Por isso que que a hora é tão importante. Por isso que a hora é importante. Bom, tá perguntando aqui a Jucuri, deve ser arquiteta, se você faz constelação familiar e o que é isso exatamente. Aí tá aí outra coisa que, perdoem, eu tenho preconceito. A gente tem preconceito, a gente tem que assumir isso até para melhorar. Eu vi uma vez um vídeo sobre constelação familiar, era o cara com os Playmobil. Pegava o Playmobil, não, esse aqui é sua mãe, esse aqui é seu pai, esse aqui é o cachorro. Esse cara tá de sacanagem. Você faz constelação familiar? Antes de eu responder essa pergunta, eu vou responder dessa aqui. Qual é a diferença entre o signo solar e o ascendente? Porque a gente tá falando disso. Tá, legal. Antes, vou recapitular. Então, o signo solar, o ascendente é a forma como você se expressa, a forma como as pessoas te veem. Tá? Então, é como você pegar um produto na prateleira do supermercado, sei lá, um sabão em pó. Tá? O ascendente é a caixa do sabão em pó. Então, você vai lá ver a marca, esse sabão em pó a caixa é azul, é amarela, é sei lá o quê. E o signo solar é o conteúdo da caixa. Então, é o sabão que está dentro da caixa, mas você precisa abrir a caixa para ver. Então, geralmente, por isso que é importante isso também, porque as pessoas falam, eu sou virginiana, por exemplo, né? Então, as pessoas acham que a virginiana é certinho, é crítico, é blá, 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 é perfeccionista, né? Tá sempre buscando aperfeiçoar. Mas meu ascendente é aquário, então não necessariamente quando a pessoa me vê, no primeira impressão, ela vê esse meu lado organizado, questionador. Ela vai ver o meu lado aquariano. Então pensa, Flávia, essa coisa conectada com astrologia, né? E aí, convivendo um pouco mais comigo, é que a pessoa consegue ver o meu signo solar, entendeu? Mas não é uma primeira impressão. Então essa é a diferença, respondendo. Agora, voltando à sua pergunta... Da constelação.
Não sou uma especialista em constelação, então não posso, não faço. Eu admiro muito o trabalho da constelação, conheço profissionais maravilhosos que fazem constelação. Não vou entrar em detalhes porque eu não sou uma especialista, desculpa. Acho que é aí um tema para sua própria próxima live. Pois é, eu quero conversar com o constelador. Eu acho que constelação é um trabalho que foi criado por um psicólogo, médico alemão, se não me engano, Bert Hellinger. E ele fez um estudo profundo sobre os campos morfológicos. Até tem um britânico cientista chamado Rupert Sheldrake. I don't know, depois eu vejo, que ele estudou sobre essa questão dos campos morfológicos, né? Essa questão de novo, fala sobre essa questão dos campos eletromagnéticos e como eles se interagem. E nesse ponto, a astrologia também pega um pouco, porque a gente tem os planetas pessoais, tá? Que são os planetas mais próximos do Sol, dentro da órbita de Saturno. Então, que é Mercúrio, Vênus, Marte, eles falam sobre aspectos da nossa personalidade. E a gente tem os planetas transpessoais, que estão fora da órbita de Saturno, Urano, Netuno e Plutão. E eles falam da nossa conexão com a inteligência coletiva. Porque e isso acho que tem um pouco ligado com a constelação familiar, no sentido que foi provado que, por exemplo, se você tem um grupo de macacos, de chimpanzé, numa determinada ilha, e eles descobrem uma habilidade nova, então vamos supor, aqueles macacos começam de uma hora para outra sei lá, dá um exemplo aí de uma habilidade do chimpanzé, que eu não faço a menor ideia, sei lá, descascar a banana, sei lá, tá? Não sei se isso é verdade ou não. Sem trocadilhos, por favor. Sem trocadilhos. Então, o estudo provou que se você tem um grupo, uma massa de chimpanzés numa determinada parte do mundo que desenvolve uma certa habilidade, daí um tempo você vê chimpanzés em outras áreas do mundo com a mesma habilidade. Olha só. De alguma forma, a informação navega, se transmite pela essa inteligência coletiva que conecta todos os seres da mesma espécie. Entendeu? Pelos campos morfológicos, pelos campos eletromagnéticos que usam. Então, isso é a constelação familiar, acho que trabalha um pouco e ainda nessa linha, física quântica ou Theta Healing tem alguma ligação com a astrologia ou não tem nada a ver? Porque você falou de campos magnéticos, de ondas e tal, aí me veio isso aqui. Então, aí eu acho que a constelação familiar fala da dinâmica familiar, mas usando esses campos morfológicos, mas eu não vou entrar em detalhes. Eu acho que eu não conheço muito de Theta Healing, mas a astrologia fala, por isso que quando eu começo analisando o mapa, eu começo sempre pelos planetas transpessoais. Então, por isso que a minha abordagem é um pouco diferente. Eu sempre analiso os planetas transpessoais primeiro. Porque como eles falam da nossa conexão com essa inteligência coletiva, eles falam do anseio da nossa alma, da nossa jornada evolutiva. Eles trazem essa memória da gente como alma, o que eu estou fazendo aqui, entendeu? Essa história da nossa alma está muito ligada aos planetas transpessoais, porque estão ligados com esse nível um pouco mais sutil de percepção das coisas. Então, eu sempre começo falando deles, e aí depois, então, enfim, os outros planetas, eles entram nesse enredo, entendeu? O enredo, mas o enredo que é dado pelos planetas transpessoais. A astrologia... Pode concluir, desculpa. Não, pode falar. Não, porque às vezes deu um delay. A pergunta que eu ia fazer é o seguinte. Tem falando que a constelação familiar tem sido utilizada no judiciário para a solução de conflitos. Que interessante. Interessante. Muito interessante. É legal. É uma maneira do judiciário também sair do quê de objetificação das pessoas e das coisas e talvez trazer um quê de subjetividade, né? As pessoas viram números em ações judiciais. Isso é muito triste. Porque eu acho que tem um aspecto importante da constelação, que é assim, se você está tentando resolver uma relação conflituosa com o seu pai, por exemplo, aí quando você faz a constelação familiar, quando você falou dos bonequinhos, eu acho que é porque essa técnica de roleplay, né? Você chama alguém do grupo para fazer o papel do seu pai. Então você tá lá com você chama alguém do seu grupo e fala, olha, você agora vai ser o pai da Flávia, o pai do Gustavo. E aí, como você tá lá, eu acho que de alguma forma aquela pessoa conecta esse campo morfológico que eu falei, do pai, e a pessoa começa a sentir coisas. Então, por exemplo, aí a pessoa começa a ter vontade de falar, começa a falar, ou ela começa a sentir raiva, começa a falar, mas eu senti assim, assim, assado. Mas eu tô me sentindo assim. Então, assim, é uma forma daquela pessoa, o pai, lógico, não tá lá, mas na constelação, através da facilitação do constelador, né, a pessoa começar a trazer
para o grupo e para a pessoa que está constelando, quais são os sentimentos, qual foi a visão do pai naquele conflito, por exemplo. Eu sei que tem pessoas, aí a Mariana até já fez constelação, ela pode acrescentar, por favor, fala mais aí. Mas ela traz aquela visão do pai para o conflito, porque para você resolver um conflito, você é advogado, você sabe disso, né, Gustavo? Você tem que ter as duas visões, você tem que ouvir as duas partes. Você não pode resolver um conflito só com uma parte. Então, se você tem um problema com seu pai, você está vendo a sua visão do problema, certo? Você, o que te fez chateado, o que te magoou, o que você acha que não está certo. Mas se você não vai e traz a visão... A história tem o outro lado, né? Como é que você vai mediar esse conflito? Ou você vai resolver esse conflito, né? Você precisa... Então, bom, é isso. Mas vamos voltar para a psicologia, que a gente já está aqui viajando, né? Não, mas é muito legal. E aí eu estou pensando nesse movimento, nessa onda que de certa forma acaba se transmitindo e passando por todos os lados, por influência dos astros, por influência da movimentação da Terra e dos astros. A gente vive um momento sem precedentes, pelo menos para as nossas gerações, que é essa história da pandemia, de pessoas morrendo, de um vírus novo aí, que a nossa ciência, por mais avançada que esteja, não consegue alcançar. A astrologia, ela é capaz de dar dicas de movimentos. Olha, a gente vai entrar no movimento da Terra agora, isso acontece? A astrologia consegue dar esses indicativos? Sim, os astrólogos já vêm falando disso desde o ano passado, desse momento. Claro que você não tem como, igual eu falei, voltando do início, a astrologia fala de possibilidades, uma gama de possibilidades que aquela posição planetária oferece. Como que essa possibilidade vai se expressar na prática? Então, isso nenhum astrólogo pode saber, porque a gente não tem bola de cristal, tá? Mas a gente pode falar da possibilidade, da gama de possibilidades. Então, quando os astrólogos viram que Plutão, no começo do ano, a gente estava com Plutão, Júpiter, Marte, Saturno, todos conjuntos, ou seja, um do lado do outro no signo de Capricórnio, que é um evento astrológico um pouco raro, porque não é sempre que você tem vários planetas congregando juntos, especialmente planetas lentos, como eu falei, Saturno é um planeta super lento, Plutão. Então, quando os astrólogos viram essa conjunção se aproximando, eles já começaram a falar, olha, signo de Capricórnio tem a ver com estruturas sociais, estruturas de poder, governo, né? E aí, quando Plutão fazendo essa conjunção com Saturno, profundas transformações nas estruturas sociais, através de quê? Medo da morte. Plutão é morte, entendeu? Então, assim, Então, e aí a gente foi vendo se desdobrar, né? Nessa coisa de como que a gente está vendo uma profunda transformação das estruturas sociais, né? Várias empresas falindo, várias coisas caindo, governos sendo questionados, né? Através de um vírus, né? O medo da morte. As pessoas estruturas governamentais estão ruindo. Aqui no Brasil, especificamente, os pilares do atual governo foram ruindo gradativamente, né? Começa lá com o Santos Cruz, que era um general que significava aquela ala do exército que dava o sustentáculo para o governo do Bolsonaro. Aí agora o Sérgio Moro. O outro tripé dele, que era a economia, o Paulo Guedes perdeu o poder, porque a economia deixou de ser o mais importante. A gente está tentando salvar o que dá para salvar. Então a gente vê nitidamente aqui no Brasil, não sei qual é a visão que você tem daí, a gente tem institucionalmente uma governabilidade derretendo. E pior do que isso, a gente não vê figuras de líderes capazes de conduzir a nação nesse momento. Né? Ontem eu vi, anteontem, uma entrevista com o professor de história, o Vila, e ele falava assim, gente, quando teve o impeachment do Collor lá em 92, a gente tinha no Brasil de 10 a 20 pessoas que eram presidenciáveis ou grandes líderes. Né? O próprio Lula, na época, Ulisses Guimarães, acho que ainda não tinha morrido, dentre vários outros. E agora a gente vê um momento que você olha e fala assim, caramba, nós não temos um líder, uma figura. Né? Então a gente realmente percebe um derretimento dessa estrutura social e institucional de governo. Bem interessante isso. E uma inversão de poder mesmo. Mas isso é muito legal que você colocou, porque agora, né, eu falei dessa conjunção planetária no signo de Capricórnio, tá? E Saturno está movendo e vai entrar no signo de Aquário, que é o próximo signo, a partir do ano que vem, tá? Ele entrou rapidinho, voltou, e
ela vai entrar de novo ano que vem para ficar 2 anos. E o signo de Aquário fala que não vai ter líder. A mudança social que a gente está vendo, a transformação, é que cada um de nós agora vai ter que assumir cada vez mais qual é o nosso papel na sociedade. Porque Aquário é democracia, sabe? São as comunidades, os grupos governando. Então, cada vez mais as pessoas estão se expressando no Instagram, estão trazendo a sua posição para o mundo. Então, o futuro, nos próximos 2 anos, é essa transformação. Claro que vai ter poder, não estou falando que vai ter poder, não vai ser anarquia ainda, tá? Porque Aquário é anarquia também, mas não vamos chegar lá. Mas as pessoas, os grupos se organizarem de tal forma, as comunidades, os movimentos sociais, que as pessoas vão se sentir cada vez mais impulsionadas a assumir o seu papel de responsabilidade na sociedade. Entendeu? Então, parar de ficar esperando um líder que vai vir e que vai tomar as rédeas. Não, como eu posso tomar as rédeas na minha vida e no meu grupinho social, na onde que eu tenho influência. Então, isso é uma coisa que a gente vai ver e que a gente já está vendo. Por isso que você viu, não tem líder. Não vai ter líder. Tá? Mas se a gente for pegar pelo mundo afora, né, aí eu não sei se é uma característica muito brasileira, os Estados Unidos, você tem lá, pelo menos assim, eu de fora, 2 ou 3 pessoas capazes de auxiliar a nação. O próprio Obama, que não pode mais ser candidato a presidente, mas enfim, ele é um líder. Às vezes liderança independe do cargo, né? Às vezes a liderança é nata. A gente pensa na Inglaterra, a própria Rainha Elizabeth, ela é uma líder nata, ela é um reflexo de uma estabilidade. Ela não tem o poder, mas isso é legal. A Elizabeth, ela externaliza uma estabilidade. Quando a gente pensa no Reino Unido, a gente enxerga uma estabilidade institucional muito fulcrado na figura dela. Tanto é que eu sou monarquista, tá? Tanto é que a gente vê alguns estudos, né, alguns sociólogos, antropólogos dizendo o seguinte, que a hora que a Rainha Elizabeth falecer, a chance de uma grande convulsão social na Inglaterra, até no Reino Unido, até para uma transmutação para uma república, é muito significativo. E a gente vê também a família real, de alguma forma, hesitante. O príncipe Charles, ao meu sentir, não tem o cacife para ser rei da Inglaterra. O William talvez seja o sucessor, mas o irmão dele também, já deu uma quebrada, né, nessa história. Quer dizer, realmente... mas ainda existem líderes. Aqui no Brasil a gente não tem, né? Enfim, a gente está perdido. Líderes, mas, por exemplo, Boris Johnson, que é o primeiro-ministro, com a credibilidade super questionada. Então, esse momento de transformação das estruturas sociais que a gente está passando, também tem essa coisa dos líderes estarem extremamente... E as pessoas na posição de poder são extremamente desacreditados e perdendo a credibilidade. Então, essa que é a transformação de poder que a gente está vendo também. Então, mesmo aqui, o primeiro-ministro Boris Johnson... Entendeu? As pessoas cada vez mais desacreditadas. Eu acredito que aí na Europa Ocidental, talvez só a Alemanha, Angela Merkel, ainda consiga ainda capitalizar né, alguma energia popular, porque na França também o movimento é o mesmo, Portugal é o mesmo. Na Espanha, a Espanha ficou sem governo durante muito tempo. Mas enfim... Acho que o príncipe William vai acabar assumindo mesmo, porque o casal, eles têm muita popularidade. Acho que o caminho é esse, é o Charles abdicar. Já está sendo construído para eles sucederem mais do que o príncipe Charles, que ele realmente é uma pessoa nada carismática, né? Muito pelo contrário, né? Então, eu acho que o príncipe William e a nova geração tem muito mais carisma e mais presença, então pode ser que seja uma sucessão nesse sentido, mas vamos ver, né? E que longa vida a Rainha Elizabeth. Essa rainha parece que vai ficar aí, né? A mulher vai virar para... Como é que é? Semente da terra. Daqui a pouco, Eu acho que ela está esperando o Charles morrer para ela morrer em paz. Ô, Flávio, daqui a pouquinho, daqui a uns 10 minutinhos, eu acredito que o Instagram vai derrubar a gente. Eu queria te fazer uma pergunta que eu achei muito interessante. Claro que tem muita coisa para debater, mas enfim, uma horinha acaba ficando até curtinha. Tem alguns canais no YouTube e que alguns astrólogos debatem mapas, acho que são os mapas natais, e aí também é legal até aproveitar, tem o mapa natal e tem a questão dos trânsitos, né? Bom, alguns astrólogos debatem os mapas natais de algumas celebridades. Eu sabia que o fulano ia separar do ciclano, que o mapa passado ele falou, enfim. Existe isso também, essa área pop da astrologia, né?
Tem, é muito legal estudar. Acho que quando você está estudando astrologia, é legal pegar o mapa de alguém famoso como um exemplo, porque alguém famoso, você conhece a biografia daquela pessoa, você conhece como que a vida da pessoa se desdobrou, e todo mundo conhece. Então, se você está fazendo uma aula, um curso, eu acho que os professores tendem a usar muito mapas de gente famosa, porque é fácil de ilustrar algo que você está explicando. Então, é muito legal. Eu adoro biografias, eu acho fascinante você pegar o mapa de uma pessoa famosa, pegar milestones, né, momentos importantes na vida daquela pessoa, por exemplo, o momento que ela publicou um livro, o momento que Einstein, o momento que ele lançou a teoria da relatividade, o momento que ele, né? E aí ver qual era o trânsito que estava acontecendo, a influência planetária que estava acontecendo naquele momento. E aí, geralmente, é muito interessante ver como que a astrologia descreve. É fascinante. É muito legal. Eu tô bem ansioso para ver o meu mapa. A É. diferença de mapa natal para os trânsitos. Mapa natal você falou que é estático. É isso. Então você nasceu, esse é o filme, esse é o caminho. E os Isso. trânsitos? Trânsitos, eles são dinâmicos. Então, eu falei, tem um tempo para acontecer. Né? Então, se é um planeta rápido, o trânsito ele é rápido. Então, a Lua dá a volta completa em um mês. Então, ela fica assim por dias. Então, é uma coisa muito rápida. Entendeu? Então, assim, você pode sentir um trânsito da Lua como assim, um humor. Sabe, um dia que você tá um pouco mais emotivo, ou esse dia você tá mais, quer ficar na cama, ou hoje eu tô me sentindo mais animada, mas passa muito rápido. Agora, os trânsitos mais lentos, os planetas lentos, eles ficam anos no signo, né? Igual eu falei, Saturno vai ficar 2 anos em Aquário. Então, eles criam mais momento, eles dão mais tempo para aquilo se manifestar na sua vida. Por isso que é importante os trânsitos dos planetas lentos, porque eles têm essa demora mais. Então, você sente mais a influência daquele aspecto do que um planeta rápido. Mas sempre é temporário, porque o planeta uma hora vai passar e aí, entendeu? E Então ele é dinâmico. aquele astral, aquele peso daquele astral ruim, ele vai embora. Então, não necessariamente ruim, entendeu? Aí é outro estigma, né? Que eu tenho muito, eu vejo, as pessoas vêm fazer mapa comigo, eles falam, ai meu Deus, mas isso é ruim. Ai meu Deus. Não, não é ruim. Eu acho que você ter a oportunidade de transformar algo na sua vida ou ter um insight sobre algo, às vezes pode parecer como uma coisa que desestabiliza um pouco, porque nós somos seres do hábito, né? A gente adora um hábito, nós somos seres, a gente quer zona de conforto, né? Ninguém quer mudar, no fundo. A gente muda que a água bate na bunda, certo? Verdade? Não é? Então, assim, a gente não quer. Então, no início pode ser sentido como uma coisa incômoda. Falar, mas o que é, né? Eu tô tão em paz aqui, me deixa em paz aqui, né? Mas se a gente abraçar aquilo e ver o que aquilo está te trazendo como uma oportunidade, é uma oportunidade de crescimento, de você poder desenvolver um lado seu que você não desenvolveu ainda, de você poder alcançar um novo degrau na sua vida, ou você se expandir internamente como pessoa. Tá? Então, sempre é positivo. Eu sempre falo com as pessoas. Por mais que inicialmente possa parecer como uma coisa que você quer... Ai, entendeu? Flávia, para que não nos derrubem, vamos aproveitar esse finalzinho. Eu queria que você... primeiro, vou deixar claro para o pessoal que está nos assistindo. Ela mora em Londres, mas ela cobra em Libra do britânico e em real do brasileiro. Que agora nós aqui no Brasil estamos em pânico com a cotação de moeda estrangeira, né? Real, dólar, Libra, enfim. Então, para você já ficar confortável. E aí eu queria, se as pessoas querem bater um papo com você, marcar uma consulta, um mapa, um trânsito, enfim, dentro daquela mais diversa gama de situações que você pode auxiliar as pessoas no crescimento, como eles encontram a Flávia? Entre em contato comigo no meu WhatsApp. Se vocês não têm meu WhatsApp, manda uma mensagem aqui no Instagram e eu passo meu zap, aí manda o zap, que é mais fácil, porque às vezes Instagram, mensagem, demora um tempo para eu quase não vejo, eu custo a ver. Me manda um zap. Essa questão foi um pouco complicada, essa coisa de cobrar, porque eu tenho feito muitos mapas para pessoas do Brasil, faço para aqui também, e a moeda realmente está 8-1, tá muito complicada. Então eu tenho um preço que eu faço em dólar, e aí eu converto
entendeu? Mas agora pro Brasil eu tô realmente fazendo um desconto, porque se eu colocar o meu preço em dólar e converter, Não, nós assim, estamos pobres demais, nós estamos muito pobres. Nós estamos ferrados. mas isso Não, é. mas eu falei isso brincando, porque você falou, pô, ela mora em Londres, eu vou pedir mapa pra ela nem fuder. Não, ela mora em Londres, é brasileira, ela sabe né, de tudo. Foi bom que ela deixou isso aí até Não, verbalizado. Foi ótimo. Mas eu queria já quebrar, porque eu conheço o meu povo. Né? Pô, Gustavo, que legal também, deve ser cara demais. Outro dia, eu não sei com quem que eu olha, conversava aqui. ó, eu vou dar um exemplo. Você quer mapa? Então, assim, eu cobro para fazer um mapa R$ 300. Tem que cobrar agora. Eu cobro US$ 80, mas se eu converter US$ 80 para real, dá o quê? Sei lá, R$ 500. Então, eu acho que é uma coisa um pouco não acessível. Então, eu cobro 300 por quê? É mais ou menos a média que os astrólogos cobram, tá? 300, 350. Uma sessão de terapia hoje no Brasil tá em torno de R$ 150. Sessão de terapia, no terapeuta normal. Então, assim, é mais São duas caro. sessões de terapia. Uma sessão de terapia. Então, assim, Não, eu digo o seguinte, é o preço de duas sessões. é mais caro por quê? Porque eu tenho tempo de analisar o mapa primeiro, então me demora às vezes 2, 3 horas para eu analisar o seu mapa e eu escrever algumas anotações sobre o seu mapa, um roteiro, e depois, quando eu faço a leitura, demora mais entre 1h30 e 2 horas. Então, ao todo, a gente está falando de umas 4, 5 horas de trabalho. Então, não poderia cobrar como uma sessão de terapia, Claro, né? claro. Que Então, eu tenho que cobrar R$ 350 do povo do Brasil. Mas Se Deus assim, quiser, daqui a pouco o acessível dólar para baixa, vai ficar 80, 1 para 1 de novo, se Deus quiser. então, e meu preço é US$ 80. Então, se a moeda baixar, né? Então aí. Eu sou um otimista. Se As parece coisas com vão. né? Por R$ 80. Eu sou um otimista, as coisas vão melhorar. Eu tenho certeza que nós vamos passar por isso. O brasileiro é criativo, o brasileiro é um povo alegre, é um povo que se reinventa. A gente já passou por crises muito maiores, muito piores. E eu tenho convicção que nós vamos sair dessa melhor do que nós entramos, mais felizes, mais alegres, mais espiritualizados e dando mais valor para aquilo que a gente acabou perdendo ao longo desses dias. Flávia, muito, muito obrigado. Eu vou baixar esse vídeo aqui para o YouTube. Aqui nas descrições eu vou colocar os seus contatos. E, enfim, valeu demais. Amei de paixão. Vamos tentar em junho marcar outra. Que aí a gente faz uma outra abordagem. Se você, né, puder nos brindar com mais um pouquinho do seu tempo, vamos marcar no final de junho. A gente marca mais uma. Fechou? Fechou. Obrigada, gente. Obrigada mesmo, Gustavo, pelo convite. Adorei. Obrigada a todo mundo que eu vi aqui passando nas mensagens. Bia, Jucuri, Mariana, Flávia. Olha, minha mãe tá me assistindo. Muito obrigada mesmo. Amei de paixão. Beijo. Beijo. Com Deus, gente. Boa semana. Tchau.